aquilo que eu espero de mim, vai mostrando que eu já dei alguns passos na direção do meu propósito, e eu é que avalio isso. Honestamente, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas para saber o que eu sou eu mesma. Não delego isso. Verifico pela grandeza dos meus sonhos e pela solidez do meu rastro, que não precisa ser enorme, mas precisa ser consistente. Passos consistentes que provem que eu sei o que eu estou fazendo. Como é que você consegue identificar o que é realmente um conhecimento relevante e o que não é, hoje em dia? Não, na verdade, para você saber o que é relevante e o que não é, você tem que ter um propósito de vida e ver o que te ajuda a caminhar para lá. Um propósito polarizado no ser. Sabe que a nossa identidade está diretamente relacionada com esse propósito. Teu nome interno está no horizonte. Quem é a Lúcia? É aquela que quer ser fator de soma, quer chegar ao final de tudo isso, mais justa e mais fraterna do que ela é hoje. Poderia ser qualquer virtude, qualquer valor, eu escolhi esses dois. Então eu sei que o que me leva para lá é produtivo, o que me detém ou me leva na direção contrária está me roubando a mim mesmo. Então eu sei que o que me leva para lá é bom, é honesto, é íntegro, e o que me leva na direção contrária é todo o contrário. Então quando eu encontro qualquer ferramenta que me ajuda a dar um passo em direção ao meu propósito, isso deve ser compartilhado, não é só uma questão de pode, deve. Ou seja, aquilo que eu falava ainda há pouco, o que ontem eu provei e aprovei, hoje está em cima da mesa para compartilhar. A palavra sagrada, o hieros logos, aquilo que a gente veio dizer ao mundo, a gente não pode tombar sem entregar. É pouquinho, mas olha, o mundo está tão carente que se todo mundo entregasse o pouquinho que tem, provavelmente resolveria as dores do mundo. Porque todos nós temos um segredo ímpar e irrepetível. E a razão da nossa presença no mundo é entregar esse segredo, essa palavra sagrada que só pode ser pronunciada por nós. Então, às vezes, é uma coisa engraçada, porque um pequeno exemplo, eu olho pela janela e vejo alguma coisa, ou brincando com a minha cadelinha, ela me faz ver alguma coisa. Amanhã vai estar como exemplo dentro de uma palestra minha. É pequenininho, mas olha, me ajudou a ver alguma coisa, quem sabe não ajuda você. Ou seja, nós somos, como dizia Khalil Gibran, postos de enriquecimento dos dons da vida. Eles passam por nós, a gente entende alguma coisa, lança a luz sobre alguma coisa e coloca na rota da vida novamente. Então, ter a certeza absoluta que nenhum de nós sabe tudo, mas nenhum de nós não sabe nada. E à medida que vai enriquecendo esse pequeno potencial que existe dentro de si, postos de enriquecimento, coloca no fluxo da vida. E a lei da necessidade, quando você sente que tem algo que é válido e que precisa ser ouvido, merece ser ouvido, faz com que você vença as suas resistências. Ah, mas eu sou inseguro, eu não sei falar. Olha, meu caro, mas você tem algo a dizer, portanto tem um compromisso moral. Conhecimento gera compromisso. É assim que funciona. Se você passa por uma piscina e tem alguém se afogando, você não sabe nadar, o teu compromisso é de sair correndo pedindo ajuda de alguém, não de pular lá dentro, porque são dois se afogando, não é isso? Agora, se você sabe nadar muito bem, conhece alguma coisa sobre resgate em afogamento, mas se você não pular lá para tentar salvar, pode ser até imputado por omissão de socorro, não é isso? Porque conhecimento gera compromisso. E acho que tem tudo a ver com isso que você estava falando aqui também, né? De como a gente é criança bobinha nessa imensidão complexa. Com certeza. Para mim, uma situação que me marcou muito também, fui mãe, também uma experiência que mexe muito com a cabeça da gente. Mas uma experiência muito impactante para mim foi ver uma pessoa que estava sofrendo e querer ter alguma coisa para dar para ela. E aquela angústia de, nossa, mas eu não tenho nada, não tenho maturidade, eu não sei nada. Aí você vai lá dentro, abre as portas dos armários da tua consciência, remexe, acha uma coisinha, vem e diz, olha, isso aqui, você já pensou nisso? Você já olhou por esse ponto de vista? De repente a pessoa seca as lágrimas, olha para você e diz, você me ajudou. Eu sou capaz de ajudar. Eu sou capaz de minimizar a dor de alguém, que coisa fantástica. Ainda hoje, uma das coisas que mais me comove é quando alguém chega e diz, por sua causa eu sofri menos. Por sua causa eu superei algum dos meus problemas. Eu digo, gente, essa coisinha de nada que existe dentro de mim, quando é compartilhada, dá frutos. Olha como vale a pena investir em construir a si próprio, em trazer à luz aquilo que você é, em pronunciar a sua palavra sagrada, beneficia, funciona.
É um copinho d'água, ainda pequenininho que seja, mas num mundo onde está todo mundo num deserto de possibilidades, um copinho d'água é muito. Então é interessante como, quando você se compromete com a dor do outro, do todo, você começa a se virar e a encontrar o que você tem para dar. Que é a forma mais efetiva de se valorizar, de encontrar o seu valor. Eu não sei se da última vez que a gente conversou, Duda, eu te contei a história que eu gosto de contar sempre. Por isso que eu vou perguntar para ver se eu não estou repetindo. Que é a história da batalha de Maratona. Eu já te falei sobre isso? Eu acho que não. De Fidípides. Também uma história que me inspirou muito a conquistar essa segurança que eu tenho hoje, de que eu sou muito pequena, mas tenho alguma coisa para dar, porque a natureza me fez humana, portanto ela acreditou que eu era capaz disso. Portanto, se eu sou humana, eu tenho alguma coisa para dar. Conta-se que os atenienses iam enfrentar os persas na planície de Maratona. E, para variar, os persas eram mais numerosos. Era um ateniense para 2 ou 3 persas. Portanto, eles acreditavam que seriam derrotados. Aí prepararam a cidade, disseram, olha, no anoitecer do terceiro dia, se a gente não voltar, é porque a gente perdeu. Então vocês pegam tudo de valor, os símbolos sagrados, saem da cidade e queimam Atenas, para que os persas não profanem o nosso lar, nosso território sagrado. E foram embora. Só que daquelas coisas que na história ninguém explica direito, eles venceram. E já era uma certa altura do terceiro dia. Como é que corre, dizem Atenas, para não queimarem que a gente venceu? Pegaram Fidípides, que era um velocista, um atleta da época, né? E ele tinha lutado como todo mundo, estava exausto, coitado. Mas disseram, olha, Fidípides, se alguém tem chance de conseguir correr esses 42 quilômetros e dar esse recado antes de anoitecer, é você. E ele não contou conversa, saiu correndo, com todas as forças que tinha, dando o seu melhor, correndo. Quando chegou às portas de Atenas, que ele cruzou com os primeiros atenienses, ele diz, Neniquecame, vencemos, que tomba morto. Não. Ou seja, imagine que cada um de nós tem um Neniquecame para dizer ao mundo. E se nós tombarmos antes de dizê-lo, muitas coisas tão belas quanto Atenas vão ser destruídas. Tenho vontade de escrever na lápide do meu túmulo, Neniquecame. Antes de tombar, eu tenho que dizer minha palavra sagrada, meu hieros logos, como diz a tradição budista no Dhammapada, mais corajoso do que aquele que vence 1000 homens em batalha é o que vence a si próprio. Quem vence falsas inseguranças, quem vence falsos boicotes, complexos de superioridade ou de inferioridade, quem vence tudo e sabe que a sua palavra sagrada tem que ser entregue ao mundo antes que ele tombe e que muita coisa vai ser poupada por causa disso. Portanto, não existe estímulo melhor para combater qualquer tipo de insegurança do que eu posso minimizar um pouco a dor alheia. E isso faz diferença para mim, eu tenho motivação. E acredito que eu posso. Eu acredito que todo ser humano pode, mas que nem todo está desperto para isso, nem está realizando isso. Não tem ninguém, mais uma vez, que esteja fazendo nenhum prodígio. Está todo mundo de um jeito ou de outro tentando fazer o seu melhor, segundo o nível de consciência que tem. Se eu puder acrescentar um pouco de luz na vida dos outros e ajudá-los a também a realizarem a entrega diariamente, ou seja, serem fator de soma para o mundo, para a vida do outro, para a sua própria vida, se eu ajudar nisso através de um referencial da minha jornada, poxa, eu sou um bom ser humano. Fiz o que me correspondia. Poderia fazer muito mais. Olha, um dia eu poderei. Se todo dia eu for fazendo aquilo que eu posso, pode ser que um dia eu possa muito mais do que isso. Mas nesse momento, com as condições que eu tenho, o que eu posso é isso. E eu dou tudo. E é considerado um generoso aquele que entrega tudo que tem, ainda que pouco. Mais do que aquele que tem muito e dá uma esmola. E, aliás, no nosso mundo, quem tem muito do ponto de vista de valores, como eu já falei, não acredito que exista essa pessoa. Há quem tem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas ele é grande na medida que entrega o seu melhor todos os dias. Eu lembro que você me contou o exemplo do seu professor. E, nossa, eu sei tão pouco comparado ao meu professor, mas ele está ocupado dando aulas em outros lugares, outros estados, outras cidades. Então, que bom que eu estou aqui podendo dar essa aula para essas pessoas que estão me ouvindo e que querem aprender comigo. Você fica nervosa também hoje em dia, assim, ou você já superou totalmente? Você está numa transcendência tão grande assim?
Qualquer dúvida que você tenha nesse sentido, volte ao artigo 1º. Ninguém de nós está com essa bola toda. O artigo 1º é universal. Agora, o que acontece quando você amadurece mais um pinguinho daquele de nada? Existe a timidez ocasional, existe a insegurança ocasional diante de uma situação, como você falou, uma situação nova, não sei o que o outro espera de mim. Sempre dá um pouquinho de insegurança. Mas quando você vai mudando valores, acaba que só tem uma coisa que te dá insegurança. Aquele que tem mais do que você naquilo que importa para você. Uma coisa curiosa. Eu já percebi, eu já tive a oportunidade de ter pessoas com cargos, em plateias enormes, e pessoas que tinham determinado status. E elas não me faziam vibrar uma célula. Mas ainda hoje, numa palestra que eu dei, que tenha lá assistindo o professor de Nova Acrópole, que me ensinou tudo que eu sei, ele ainda me deixa inseguro. Porque em relação àquilo que eu considero como importante, ele tem mais do que eu. E não é nem porque ele vai fazer isso ou aquilo, mas porque existe dentro de nós uma vontade de que as pessoas que admiramos se orgulhem de nós. Isso é muito legítimo. E isso não é nada demais. Uma timidez ocasional que a gente tem que saber que faz parte. E não dramatizar isso. O que temos que ter cuidado é com essa timidez sistêmica, crônica, que toma a nossa vida toda. Mas sim, tem certas situações que me inibem, claro, sempre há. Sobretudo quando há pessoas que eu admiro à vista. Tá? Tem uma meia dúzia de pessoas pelo mundo afora que, se estivessem me assistindo, talvez me deixassem um pouco trocando os pés pelas mãos. Mas você vai aprendendo a ter um critério de grandeza que não coincide com os critérios do mundo. Fulano é tal e tal e tal coisa. Tá bom, que bom, né? Que o mundo considera dessa forma. Para mim, ele ainda não me vendeu o seu peixe. Portanto, como eu ainda não comprei o respectivo peixe, ele é um ser humano, que eu respeito. Mas não é dentro do meu critério de valor, não me provoca medo nem insegurança. Então, isso também, à medida que a gente vai amadurecendo, vai adquirindo. Lá pelas tantas, a gente percebe uma coisa também super interessante, Duda. Um dia desse eu estava lendo uma revista, e dentro dessa revista, uma revista do ramo da economia, falava a nível internacional como as grandes empresas estão tendo prejuízo por causa de líderes, CEO, narcisistas, que é o outro lado da timidez. Eu comecei a perceber isso, eu achei incrível. Como é que o que esse artigo dizia? Que entram 2 funcionários numa empresa. Um que tem um certo complexo de inferioridade, meio tímido, e o outro que é narcisista, que se acha o máximo. As pessoas, ele é tão convicto de que ele é muito bom, de que ele é um gênio, ele tem talento, que ele convence as pessoas a verem a máscara dele, não aquilo que ele realmente é. E vão galgando postos. Ninguém vai lá e olha: pelas vossas obras os conhecerei, como diz o ensinamento bíblico. Ninguém olha o que ele de fato fez. Se faz para quantificar o que ele fez, veria que ele fez menos do que o outro, coitado, que é todo tímidozinho. E esses caras vão subindo de cargos, e os gabaritadíssimos departamentos de recursos humanos de grandes empresas multinacionais não detectam que ele é um fanfarrão. Não detectam. Ele acredita tanto que ele é excepcional que ele sai convencendo todo mundo. As pessoas não olham para o rastro, não olham para o resultado, não olham para o rastro que ele deixou no mundo, olham para a convicção que ele tem. E esse cara chega ao nível, às vezes, de um presidente de empresa, bota a empresa numa bancarrota, e só aí é que vão perceber que ele era um fanfarrão e que nunca fez grande coisa. Olha que incrível. Isso acontece também com o tímido. Ele é tão convicto de que ele não tem valor que ele sai abrindo portas para os outros o explorarem. Ele está quase pedindo para as pessoas: pense mal de mim, porque ele está convicto disso e vem desse peixe. Às vezes é uma pessoa que está tendo obras excepcionais. Ninguém olha para o que ele faz. Olha para a visão que ele tem de si próprio, para a ficção que ele montou. Ou seja, no fundo é tudo uma máscara. E se a gente ousasse avaliar a nós mesmos antes de delegar aos outros esse privilégio de dizerem o que eu sou, avalie a si próprio pela grandeza dos seus sonhos, do seu propósito de vida e pelos rastros que deixou no mundo. Por isso que eu te falo, quando uma pessoa me diz: eu melhorei, aliviei as minhas dores por algo que você falou, para mim, pode colocar as maiores autoridades, entre aspas, do mundo, dizendo que eu presto ou não presto, para mim é muito duvidoso. Muito duvidoso. Me dá uma base de autoconfiança que é uma coisa incrível.
Dia desses me escreveu uma pessoa que ela dizia o seguinte, não é a primeira, algumas pessoas desse tipo já me escreveram. Eu sou diarista e no meio das minhas diárias eu coloco lá meu telefone tocando e fico ouvindo suas palestras. Eu fico tão feliz porque eu consigo entender filosofia por sua causa. Gente, isso foi a glória. Foi a glória. Me diga um personagem do mundo que se me dissesse isso eu ficaria mais orgulhosa do que ela dizendo, e não tem. Manda o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, liga para mim e fala, alô, Lúcia, gostei muito do que você falou, legal, mas não me comoveria com essa pessoa. E tem tudo a ver com o meu propósito, tem tudo a ver. Fazer com que as pessoas confiem em si próprias, despertem para o seu valor, percebam que elas têm capacidade para entender qualquer coisa, acreditem em si próprias, tem tudo a ver com o meu propósito. É uma coisa tão honesta, tão genuína. Esse tipo de coisa vai sedimentando aquilo que eu espero de mim, vai mostrando que eu já dei alguns passos na direção do meu propósito, e eu é que avalio isso. Honestamente, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas para saber o que eu sou eu mesma. Não delego isso. Verifico pela grandeza dos meus sonhos e pela solidez do meu rastro, que não precisa ser enorme, mas precisa ser consistente. Passos consistentes que provem que eu sei o que eu estou fazendo. E fim de papo. Sem churumelas. As famas vão e vêm, as modas vão e vêm, mas o que eu sou, eu tenho certeza que ninguém vai tirar de mim.